Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha ao seu coração que se encontra lá em Êxodo, capítulo 29, versículo do 1 a seguir. Ouça o que fala essa mensagenzinha de Deus no seu coração. O sacrifício e as cerimônias da congregação. Isto é, o que lhes há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolo asmo, amassados com azeite e coscoréis asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo as farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho. E os 2 carneiros, então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação. E os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do efode, e do efode mesmo e do peitoral, e os cingirás com cinto de obra de artifício do efode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo e sagrado, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tornarás toda a gordura que cobre as estranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver nele, e queimarás-a sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do altar, do arraial. Sacrifício por pecado, e depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas.
e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar e um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Glorificado seja Deus. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as estranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver nele. E o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um cocorrão de cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor. E isto será a tua possessão, e santificarás o peito do novilho, do movimento, e o ombro da oferta alçada que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, que é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacerdócios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Glorificado seja Deus. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, e tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão
a carne deste carneiro e o porá e o pão que está nos cestos. A porta da tenda da congregação comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-lo e para santificá-los. Mas um estranho não as comerás, porque santa são. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerás, porque santo é. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para a expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto é o que oferecereis sobre o altar dos cordeiros, de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerá à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para libações, a 4ª parte de 1 hin de vinho, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. E com ele farás como com a oferta da manhã. E conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossa geração, à porta da tenda da congregação. Perante o Senhor, onde vós encontrarei para falar contigo, ali e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei. Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Glorificado seja Deus. Para todo o sempre, Deus seja louvado, seja exaltado, seja digno de toda honra e de toda glória, agora e para todo sempre. Meus amados, aqui há a leiturinha da palavra de Deus que se encontra lá em Êxodo, capítulo 29. Ele vem falar dos sacrifícios e as cerimônias da consagração. Esses são os sacrifícios para a consagração, para a expiação do pecado do povo. Hoje nós temos a liberdade de se ajoelhar perante o nosso Deus, de ir à casa do Senhor e pedir perdão. Nós temos liberdade de falar, de pedir, de apresentar as nossas culpas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desesperos.
as nossas enfermidades. Quantas pessoas têm a enferma apresentando a Deus. Hoje nós temos liberdade de fazer isso. Antigamente nós procurávamos sacerdote, as pessoas procuravam sacerdote e apresentavam quando tinha algo de errado. Hoje não, hoje automaticamente quando nós reconhecemos que estamos errados, não temos que esperar para o ano. Imediatamente nós temos que pedir perdão ao nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o seu Filho voltará para resgatar a sua igreja da servidão, da dor, da angústia, do desespero. Qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, linda mensagem, eu trago aqui um ponto referente. Esta lavagem cerimonial dos sacerdotes com água simbolizava a pureza que devia caracterizar os sacerdotes. Versículo 4 do capítulo 29, esse é o ponto. Ponto referente ao versículo 4 do capítulo 29 de Êxodo. Lá no versículo 10 vai falar do novilho. Quando os sacerdotes impunham as mãos na cabeça do novilho, isso simbolizava a sua identificação com o animal, como seu substituto e tal. E talvez a transferência dos pecados do povo para o animal. Assim, o novilho tomava-se um sacrifício vicário que morria por causa dos pecados do povo. Essa cerimônia aponta para o sacrifício vicário, que Cristo que tornou-se a nossa oferta pelo pecado. Oh, aleluia, glória a Deus. Foi isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Se sacrificou-se por cada um de nós para que hoje nós estivéssemos aqui. Eu lendo essa mensagem, você daí ouvindo ela. E glorificando a Deus e dizendo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Por ter entregado o seu único Filho por amor de mim. Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Agora e para todos sempre. Glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Queridos, amados amigos e irmãos, essa foi a mensagenzinha lida no capítulo 29 de Êxodo, onde vai falar o sacrifício e as cerimônias da consagração. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, já venho te agradecer, meu Pai, pela leiturinha dessa palavra. Pai, glorificado seja sempre o teu santo nome por tudo, Pai querido. Pai amado, Deus da glória, Deus santo, Deus amado, soberano e eterno Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas que tem contenda, chega no lado dos idosos, chega nas casas de apoio, Pai, chega nesses países que se encontram em guerra, chega no Brasil, chega no mundo, meu Pai. Ó, querido Deus, Pai amado, Deus da glória, Deus santo, Deus maravilhoso, dono do céu e da terra e de tudo quanto há. Pai, chega na vida dos meus vizinhos, abençoando eles, curando e libertando para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos liberte cada dia mais. Em nome de Jesus.